Agora, gente, a gente vai falar para vocês, fazendo aquele elo da nossa história com o surgimento da VIP, o surgimento dos cursos que a gente criou, e por isso que a gente vai compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, a Essa gente aqui é a tem... Bia. É. É você, não é ali, Bia? Quando você era pequenininha. Então, esse aqui é só para... São 20 anos de estrada. A gente está junto há 20 anos e o inglês faz parte da nossa vida há, no mínimo, 20 anos. 20 anos trabalhando com o inglês, mas ele começou até antes. É verdade, a Pode gente ir, começou com 10, 11 anos de idade a estudar. Isso. Foram os primeiros contatos, né? E tudo que a gente viveu nessa vida, como eu já disse, o idioma foi a ferramenta principal. Assim, todas as oportunidades, todas as possibilidades, tudo que aconteceu na nossa vida de melhor foi por causa do idioma. Que the language is the tool of the tools. Né? A linguagem é a ferramenta das ferramentas, é a principal. É a comunicação. É ela que vai fazer você chegar de A a B, seja no falar, seja no fazer. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. No English, no way, no job. Are you serious? Are you serious? Let the future Let the future say. Então vamos lá. De onde partimos? Né? De onde partimos? Eu e o Guilherme, a gente, coloquei aqui 4 imagens, né? Uma malinha e uns livros. Essas 2 imagens referem-se a mim, que as minhas 2 paixões, viagem, e eu amo estudar, eu gosto, eu sempre fui Caxias, sempre fui muito estudiosa, assim. E o Guilherme, e foi assim, nesse trajeto também, que se passou a minha história com o inglês. Foi estudando e viajando. Já o Guilherme... Eu, por outro lado, eu não tive... na minha infância, eu nunca fiz um curso de inglês. Eu estudei no Homero Alves, uma escola aqui perto, escola pública, e eu lembro de ter aprendido o verbo to be da 5ª à 8ª série. Assim, foi tudo isso que eu vi de inglês na escola, foi praticamente isso. O livro a gente chegou na página 13, né, ao longo desses 4 anos, da 5ª à 8ª série. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito envolvido com música, com filme. Eu lembro de todos os filmes que eu assisti, e inclusive eu lembro de falas dos filmes que eu assisti. Às vezes eu falo uma coisa, por exemplo, o Harry Potter 7, a primeira cena, o cara fala assim, "These are dark times, there's no denying." Sabe? Então eu lembro dessas coisas. E isso vem na minha cabeça assim, como um flash. Eu estou conversando com alguém, aí alguém fala alguma coisa, eu lembro de um pedaço de uma música que tem a ver com aquilo, e eu lembro de um pedaço de um filme que tem a ver. Então, muito disso orientou o meu estudo. Eu aprendi muito assim. E nós 2 viemos de realidades em relação ao aprendizado do idioma um pouco diferentes. Assim, então a gente pegou o melhor desses 2 mundos, digamos assim. Né? Sim. E aí juntos a gente se uniu. E estamos levantando essa pedra ali, ó. Vendo aqui, ó, tem outras pessoas que também colaboram com esse push-up aí, né, Gui? Mas é assim, sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Bom, e aí, alguns flashes dessa história, eu não sei se todo mundo sabe aqui, se é novidade para vocês, em 1997, não tinha internet ainda, lá na minha casa não tinha, aqui no Brasil estava começando, eu acredito, pelo menos aqui na nossa cidade, e eu sempre quis muito, para mim era um desejo da alma ir morar fora. Desde quando eu tinha 15 anos, eu queria essa experiência para a minha vida. E aí eu fiz um intercâmbio pelo Rotary. Meu pai não era rotariano na época, mas eu me candidatei, fui atrás, bati na porta literalmente. Posso participar da reunião hoje? Era numa quinta-feira à noite, se não me engano. Peguei os formulários, que era tudo de papel. Eu era estudante ainda de inglês. Preenchi, me candidatei, demorou 1 ano e meio para sair a resposta, saiu algumas alternativas antes e no fim eu consegui, fui fazer esse intercâmbio, a gente se comunicava por carta, eu com a minha família, com os meus amigos, fiquei 1 ano lá. Essa foto aqui, ela é uma foto do Rotary Tour
que é uma viagem que a gente fez pelos Estados Unidos, visitando 27 estados americanos de ônibus. Então, eram 7 ou 8 ônibus, tinham 200 intercambiários, e quando a gente parava assim na estrada, você imagina, a gente parava num restaurante no meio do Arizona, era o único restaurante que tinha, a gente lotava o restaurante, porque descia 200. Aí a gente, foi uma experiência incrível na minha vida, numa idade muito jovem, eu tinha 16, 17 anos de idade, e isso foi só o fim da viagem, foram os últimos 45 dias, quase 2 meses. Antes disso, eu fiz o high school lá durante 1 ano. E aqui é uma foto só para representar esse ponto pontinho de partida, aí, né? nessa linha de chegada. E aí vocês imaginem a utilidade do inglês numa experiência como essa. Para acompanhar a escola, para conversar. Aqui, ó, aqui tem gente do mundo inteiro. Eu não sei falar para vocês aqui de cor todos os países de todo mundo que estava ali. Só que a língua oficial que a gente se comunicava era o inglês. E a gente estava num território em que a língua mãe era o inglês. Então, aí já começou a gente já colocar na prática. E eu, por outro lado, a minha primeira experiência internacional foi para Londres. Eu lembro que eu dei aula de inglês 1 ano inteiro. E ao final desse ano eu consegui juntar uns R$4.500, sem comer uma coxinha na faculdade. E aí o que eu juntei de dinheiro num ano, falei, eu vou para Londres, vou lá, vou estudar, comprei um curso e resumindo, o dinheiro que eu juntei em 1 ano dava para eu ficar lá 3 semanas. Né? Então essa foi a minha experiência, como que eu parti para o mundo internacional. Mas eu cheguei lá e aí eu comecei a dar meus pulos, né? Aí eu fui trabalhava numa banca de jornal, que começava a trabalhar às 6 horas da manhã e até às 3 da tarde. Então eu saía de casa, estava à noite ainda, frio, chovendo, era tudo assim, mas eu queria tanto ter essa experiência, tanto estar ali e fazer alguma coisa, de ver o mundo e usar o idioma também, que eu acabei encarando esse desafio. Deu tudo certo, sobrevivi, estou aqui para contar essa história, né? Muito feliz. Aqui eu, novinho, magro, mais cabeludo, a prova de que eu já fui jovem. Eu estou ali porque eu fui visitar o Guilherme, né? Ele ficou 1 ano lá, a gente estava junto, namorando na época, ele trancou a faculdade, foi para lá ficar 1 ano. Aí em julho eu fui para lá e fiquei julho e metade de agosto. Fiquei 45 dias lá com ele no verão. Essa foto aí foi tirada lá em Cambridge. Essa aqui é em Cambridge. Né? As outras 2 em Londres. Esse cara aqui é bonito, hein? Ah, é. Um gato. E aí a gente foi mordido pelo mosquitinho da viagem. Bitten by the travel bug. Significa mordido. É uma expressão em inglês, quando você é mordido pelo mosquito da viagem. Basta você fazer a primeira. Quem fizer uma primeira viagem internacional, eu não conheço ninguém que foi e não ficou com gostinho de quero mais. Tanto é que tem essa expressão, né? Bitten by the travel. Porque, por exemplo, depois disso, a gente foi e voltou inúmeras vezes, achando que não fosse voltar mais para cá. Aí ficava lá um pouco, aí voltava para cá. Aí depois ia de novo. Voltava e não conseguia parar. Aqui, para a gente montar esses slides, o estresse era conseguir selecionar uma foto, porque é muito complexo, né? Aí a gente colocou uma foto da Turquia, uma da França, Índia e Londres de novo, que Londres está no nosso coração. tem um relacionamento sério. Mais profundo, né?